Olá pessoal, vamos começar aqui mais uma aula. Nessa aula vamos tratar aqui de dois filósofos políticos do século XV, o Maquiavel e Savonarola, e vamos fazer uma contraposição entre as ideias de ambos os filósofos, tentando analisar aqui o que eles se parecem e o que eles discordam entre si. Já na antiguidade temos um exemplo bem clássico para mostrar a grande questão, uma das grandes questões entre os dois. Temos nos tempos clássicos o grande poeta Aristófanes, que escrevia, famoso por suas comédias gregas. Ele escreveu uma comédia chamada Os Arcânios, onde o personagem principal, que se chama de Ceópodes, ele faz uma paz privada. Em que sentido isso? Essa comédia, tem por objetivo pegar a guerra entre os persas e os gregos na cidade de Atenas. E o personagem de Ceópodes vendo que a corrupção e aquela guerra que existia na cidade e aquela guerra não interessava a ele como pessoa privada, faz uma proposta para fazer uma paz privada com os invasores persas, de tal maneira que ele não se envolva, ele e sua família não se envolva nos negócios públicos da cidade. A grande contradição e a grande parte engraçada e absurda dessa comédia é a questão de o quanto um cidadão privado pode interferir dentro de uma estrutura maior que é o Estado para que está ali para teoricamente protegê-lo e o quanto o Estado pode interferir e forçar um cidadão contra sua vontade, por exemplo, participar de uma guerra. Isso é uma questão muito engraçada e muito complexa que existe desde a antiguidade. E entre o Maquiavel e o Savonarola temos uma questão bem parecida, quanto, por exemplo, a grande questão do Savonarola, quando ele fez a sua ascensão, foi por causa da sua grande profecia da invasão do Carlos VIII, o imperador francês, sobre a Itália, em que o Savonarola ele vai e negocia uma paz, que ele não é divulgado quais termos que ele conversa com o Carlos VIII, mas o Carlos VIII ele não recua, ele simplesmente não ataca e destrói a cidade de Florença. Ele passa direto e segue atacando outras cidades em direção a Roma para atingir seu objetivo. Na visão de Savonarola, ele é um herói, e como ele se põe ao povo como um herói, pois ele setou uma paz entre ele e a cidade de Florença e o Carlos VIII, e assim salvou o Carlos VIII o Carlos VIII de entrar em uma guerra, que foi benéfico para ambos os lados, pois Carlos VIII não teve que perder tempo atacando Florença, e Florença concordou com os termos do Carlos VIII, de tal maneira que ela não foi atacada e destruída. Maquiavel vê isso por outro lado. Enquanto a gente vai ver que o Savonarola ele vê Florença como uma cidade-estado separada e dividida, apesar do progresso que ele faz, científico na questão da filosofia política, o Maquiavel ele vê isso como uma grande traição, pois ao deixar o Carlos VIII invadir a Itália, na verdade ele serviu a um propósito maior e um propósito externo da divisão da Itália. Pois ao não atacar e não se juntar com os outros, ele simplesmente traiu o restante da Itália e contribuiu para a destruição e o enfraquecimento da cidade de Florença, que se torna cada vez mais submissa entre os impérios externos, né, como o Império Francês, e o poder do Papa, que é claramente refletida pela história do Savonarola, que ao final de tudo, com a sua revolta contra o Papa, acaba sendo morto pela Igreja. Ambos os autores veem Florença como uma cidade exemplar, e uma cidade que tem uma história exemplar, mas eles são vistos de maneira diferente.
enquanto o Savonarola vê como uma cidade totalmente diferente da proposta que existe no resto da Itália, Maquiavel tem uma visão de uma Itália unificada com um grande império, assim como o romano, para poder influenciar o mundo, já que o Maquiavel vê que, diferentemente do com o fim da Idade Média, não mais cidades-estados têm poder de barganha, luta e força para combater os poderes externos. E cada vez mais a sociedade está se voltando, a sociedade moderna, a uma sociedade de estados modernos. E o Maquiavel acredita que quanto mais rápido a Itália se tornar um estado moderno, mais fácil ela pode se encaixar nessa nova sociedade que está mudando. O que o Savonarola não vê, ele vê a grande ideia de, da Florença ser uma nova Roma, mas como uma cidade-estado independente que vai poder, de maneira independente, servir como um exemplo moral, mas não de governo. Dentro da filosofia do Savonarola, ele põe claramente o tirano como pecador, o demônio, e o bom governante como divino. Então, claramente ele põe que o tirano não vai governar por muito tempo, pois, como ele é mau, eventualmente o próprio Deus vai a corrupção dele vai levar à sua queda. Mas para Maquiavel isso não explica como alguém sem nenhum tipo de virtude, é, no próprio sentido que o Savonarola põe, que é uma virtude moral, pode chegar a dominar uma cidade e ao mesmo tempo manter esse poder por tanto tempo. O que o Maquiavel vai fazer é um deslocamento da virtude que existe dentro do Savonarola, que é uma virtude puramente moral, para uma virtude amoral, no sentido de ser uma virtude que leva a grande a nossos resultados, mas não de maneira porque necessariamente o cara é bom, mas sim porque ele tem uma, um raciocínio, uma inteligência superior que faz com que ele consiga atingir. Então, pode existir pessoas com virtude que não são moralmente aceitáveis. Além disso, Maquiavel vai colocar a grande questão da fortuna, que é a fortuna, em que a gente pode imaginar que a fortuna seria um destino, sorte, eventualidade, um grande fluxo que leva as coisas a acontecer. Então, a fortuna no sentido dos antigos, basicamente os deuses vão jogando e ela não é nem boa nem ruim. Então, essa fortuna permitiria que pessoas, por exemplo, sem virtudes nenhuma, pudessem atingir o poder e controlar uma cidade, e ao mesmo tempo essa virtude, essa fortuna, permitiria que pessoas, um governante com grande virtude, governando uma cidade, pudesse passar por uma situação que levasse ele a perder o poder. Então, a virtude não, ela passa a ser uma virtude amoral e ela não é mais o fator determinante dentro da capacidade de um governo. Então, um povo mais virtuoso pode passar por uma questão de uma terrível fortuna e sofrer todo tipo de destino ruim. O que ele vai colocar é que um governante com um povo com uma boa virtude vai poder de maneira mais fácil superar uma fortuna e aproveitar de maneira mais efetiva uma boa fortuna. E é por isso que por exemplo, Roma é um exemplo de um povo que soube, por exemplo, passar pelas situações ruins e sobreviver, e pelas situações boas e aproveitar para se tornar um império tão grandioso, ter um domínio tão grande, uma influência cultural tão grande na nossa sociedade.
E isso se deve ao fato dessas pessoas terem uma grande virtude e poderem aproveitar essas situações ruins e essas situações boas da melhor maneira que é colocada. De outra maneira, o nosso amigo Savonarola vai ter um modelo teológico moral, em que ele vai colocar que o bom governo independe da situação, apenas vai depender dos seus governantes atuais e dessa virtude deles. O Maquiavel, por outro lado, ele vai partir por um modelo mais histórico de análise do passado. Então, ele tem dois livros interessantes que vão estar na descrição lá do vídeo, vai ter a bibliografia que estou citando. A gente tem, por exemplo, os discursos sobre a primeira década do Tito Livio, em que o Maquiavel faz um comentário sobre os 10 primeiros livros do Tito Livio, que é um historiador romano, e nesse comentário ele pretende usar a Roma como um exemplo de como agir para você poder ter a sua situação moral, porque ele vai ver que a história estudo da história vai levar a podermos ver que questões aconteceram no passado e que questões aconteceram e como essas pessoas lidaram com essas questões, como os conflitos se resolveram, quais conflitos existiram, de tal maneira que a gente possa ter um, um exemplo, um exemplo para seguir quando a gente encontra situações parecidas. Então, o melhor governo seria um governo que conhecesse a história, porque ao conhecer a história a gente pode evitar repeti-la ou repeti-la quando ela for boa. Ele também vai escrever História de Florença, um outro livro, em que ele vai falar sobre a história de Florença, e mas numa perspectiva de também como o moral, a Florença se destaca dos outras cidades e como essa virtude que os florentinos têm podem servir de exemplo para outras cidades e outros países na hora de fazer o governo político. A gente tem um exemplo aqui do que o Maquiavel vai falar no livro dele do Tito Livio. E tanto mais porque vejo nos litígios civis que surgem entre os cidadãos ou nas doenças nas quais os homens incorrem, sempre se pode recorrer a julgamentos ou remédios que pelos antigos foram proferidos ou ordenados. Não se vê príncipe ou república que recorra aos exemplos dos antigos. Então, ele faz aqui uma grande analogia com a jurisprudência e a prática médica, que ambas têm um histórico de como foram curadas as doenças ou como foram resolvidos os casos, e essa jurisprudência ou a grande manuais médicos de remédios são usados para curar as doenças e questões atuais. Ele vê a filosofia política sobre os mesmos olhos. Então ele vai tentar pegar essa história e tentar ressignificar ela de tal maneira que possamos usar para fins práticos nos momentos atuais e de necessidade. No sua história de Florença, por exemplo, ele cita que já existiam duas grandes histórias de Florença que ele leu, uma do Leonardo Bruni, um filósofo renascentista, e outra do Poggio Bracciolini, que também é outro filósofo renascentista, que escreveram ambas histórias de Florença, mas ao qual ele vai falar que, apesar de serem boas descrições de fatos, não descrevem as consequências das discórdias e seus resultados. Porque a grande questão do Maquiavel não é usar a história dos fatos, mas sim poder analisar o que aconteceu e os problemas que existiram, por que aqueles problemas existiram e o que foi resultado desses problemas, para que possamos ter, de uma maneira de análise, atingir um grande conhecimento para resolver questões atuais. Então ele vê a história de um ponto de vista bem prático,
e não de um ponto de vista historiográfico preciso, necessariamente. Então ele vai falar que são as duas histórias que ele leu de Florença, são boas histórias, mas não são histórias que vão servir para os fins que ele quer, que são os fins práticos e políticos. Então ele tem que escrever a dele para fazer as adaptações necessárias. Inclusive ele vai pôr na História de Florença, citando aqui um trecho, se Florença tivesse tido tanta felicidade que, depois de libertada do Império, houvesse tomado uma forma de governo que a mantivesse unida, não sei qual república moderna ou antiga poderia ter sido superior. Tão plena teria sido a de virtude de armas e trabalho. Então, ele vai colocar aqui que depois de Florença ter conseguido independência do Império Franco-Germânico, o, ela acabou sendo dividida em várias questões de discórdias internas que não permitiram ela se tornar tão grande quanto ela deveria, mas mesmo assim ela acabou se tornando uma grande nação, uma grande república, de tal maneira que ela pode servir como exemplo para todas as outras repúblicas que queiram ser grandes. O que a gente pode contrapor com o que o Savonarola fala no tratado dele, que ele escreve o tratado sobre o regime e o governo da cidade de Florença. Logo no começo ele põe: Vossas Senhorias me pedem, não que eu escreva sobre o governo dos reinos e das cidades em geral, mas que particularmente trate do novo governo da cidade de Florença. Então, o Savonarola, quando ele escreve o tratado sobre o governo da cidade de Florença, o seu objetivo principal é falar sobre a cidade de Florença e nada mais. Ele não quer saber sobre o governo de outras cidades, para ele não é importante. O importante é a cidade de Florença como cidade-estado independente. Maquiavel, quando escreve sua história de Florença, ele pensa não como um meio para você servir de exemplo para a cidade de Florença, mas como um meio para que essa história possa servir de exemplo para todos os governos, inclusive de uma Itália unificada. Onde, por exemplo, Maquiavel vai colocar no História de Florença: tal modo de proceder que dura até nossos tempos é o que manteve e continua mantendo desunida a Itália. Portanto, ao tratar das coisas que ocorrem desde aquele tempo até o de agora, não mais se mostrará a ruína do império que está por terra, mas o engrandecimento dos pontífices e outros principados que governam a Itália até Carlos VIII. Então aqui temos aquela questão entre o Savonarola e o Maquiavel, em que o Savonarola, apesar de ter feito a paz, fez a paz independente dos outros italianos. Ele não pensou na grande, no que viria depois. Ele não viu a história por causa dessa sua visão ahistórica. Ele só pensou naquele momento em salvar a cidade. E não que ao salvar a cidade ele estaria criando a ruína no futuro, pois ele estaria mantendo a Itália dividida e Florença apenas como um vassalo, tanto do Papa quanto das outras nações que podem governar a cidade, os outros impérios, seja o Império Franco-Germânico ou o Império Francês, que estavam disputando as cidades da Itália e as mantendo desunidas de tal forma que pudessem se aproveitar delas de acordo com essa luta de poder que estava acontecendo. Então, ao escrever a história de Florença, ele não quer, o Maquiavel não quer fazer uma grande tratado sobre Florença, mas ele quer falar sobre como as questões de Florença se manifestam no todo da Itália e como essa história de Florença se encaixa no que seria um governo italiano e um governo de todos os outros países, o que temos em comum e o que não temos em comum. Isso vai para outra questão entre o Savonarola e o Maquiavel, em que a gente viu que o Savonarola fala que o melhor governo é a monarquia, apesar de que a, a democracia tem as suas vantagens, pois é mais longe da tirania.
enquanto a monarquia, apesar de ser o melhor governo, tende mais fácil a se tornar tirânica. Maquiavel já vai colocar que a democracia é o melhor governo para todos, porque cada situação exige um tratamento diferente. Então, o Maquiavel ele vai tratar essa questão de uma maneira muito diferente, pois ele vai falar que a grande questão da democracia não é o fato de ter essas discórdias, porque essas discórdias, na verdade, são boas, pois elas levam a resultados de apaziguamento das grandes questões que estão acontecendo dentro da cidade. O, a grande questão da democracia é que cada um pode exercer as suas melhores qualidades dentro do governo, e mesmo que a fortuna acabe mudando, pode-se trocar o governante a vários momentos, permitindo que o governo continue sendo o melhor governo possível. E essa é a grande vantagem da democracia, porque um bom governante monárquico, ao ser confortado com uma fortuna da qual ele não sabe lidar, vai acabar resultando ou na sua queda e um período de turbulência, ou na destruição da cidade, né, do reino. Enquanto numa democracia pode-se trocar o governante e de acordo com o que a fortuna e a situação for exigindo. Nisso o Maquiavel vai colocar como grande exemplo o tribuno da plebe, que foi colocado, e o outro exemplo que ele vai pôr é a instituição da ditadura que existia em Roma, que permitia, por exemplo, que em momentos de dificuldade se elegesse um ditador para resolver, com poderes supremos, quase como um monarca, para resolver questões que não estavam sendo resolvidas no debate por um período definido. E o tribuno da plebe é uma outra instituição que existia na República Romana, que basicamente era um oficial eleito pelo povo, pela plebe, que tinha vários poderes para poder defender o povo das injustiças que estavam sendo cometidas por outros grupos. E o que ele vai colocar que o tribuno da plebe servia muito bem para aliviar as várias questões que existiam de opressão e de diferença de classes e evitavam essas questões de se tornarem questões cada vez maiores, levando a efetivamente uma divisão da República. Que apesar de existir conflitos, esses conflitos acabavam por ser resolvidos. Então, a grande questão da democracia como um governo melhor é porque ela, por ser mais flexível, ela acaba por dar voz a todos os membros do grupo e com isso ela tem uma maior capacidade de mudança e se adaptar à fortuna, o que garante uma maior longevidade caso as pessoas, em geral, mantenham uma grande virtude. O que também vai discordar do Savonarola, em que ele vai colocar que, por exemplo, na estrutura da cidade de Florença, ele vai ser bastante liberal ao colocar que o governo não pode ser de muitos, poucos, porque vai ser uma oligarquia, mas também não pode ser de muitos, porque vai causar o caos. O que o Maquiavel vai colocar que, na verdade, a grande questão não é muitos ou poucos, mas que todos estejam e sim representados neste governo e que tenham sua voz e questões ouvidas, do que uma questão de número efetivo de pessoas participando na Assembleia. Outra questão que ele vai colocar, por exemplo, é a questão do conflito, que pode ser ruim ou bom, dependendo do conflito, porque no Maquiavel ele vai fazer uma distinção entre conflito e facções, em que a gente vai ter facções que são ruins, porque as facções não vão querer a conciliação, e sim elas vão propor uma destruição da sua outra facção. E na verdade, enquanto existir somente conflitos, a gente tem uma situação que é favorável para o desenvolvimento da República,
porque os conflitos, na verdade, são a voz de alguns cidadãos que não estão sendo ouvidas. Então, enquanto as facções são grupos que querem efetivamente dominar os outros. E aí, com isso, ele resolve a grande questão do Savonarola, que era meio maluca dele colocar que a monarquia é melhor, mas a democracia pode ser melhor às vezes, e colocar que a questão é a questão dos conflitos, que em um existe mais, em outro existe menos. E o Savonarola vê esses conflitos como ruins dentro da democracia, e por isso a democracia não seria efetivamente a melhor forma de governo. E assim o Maquiavel ele resolve esse problema que tinha sido colocado para efetivamente colocar a democracia como o melhor governo.